Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre um ferro de solda. Qual é o melhor ferro de solda? No caso, o ferro de solda que eu uso, né? Eu trabalho com ferro de solda de no mínimo 40 watts. A maioria dos técnicos que eu conheço trabalha com ferro de solda de 30 watts, 40 watts. Mas no dia a dia eu prefiro o ferro de solda de 60 watts. E a maioria deles eu compro com ponta de cerâmica. Dou preferência para marcas que têm qualidade, como Ricari, né? E marcas do gênero. Não estou aqui fazendo propaganda, não estou ganhando nenhum jabá por isso. Mas há uma coisa que me aborrece nos ferros de solda é o tipo de ponta que se deteriora muito fácil. Conforme eu estava falando, eu prefiro o de 60 watts porque ele me dá uma autonomia muito grande para trabalhar. E para eu retirar componentes, eu executo a ação em menos tempo do que o normal. Eu não preciso manter o ferro de solda por muito tempo na, na placa, né? Não dá. Exige um pouco de prática, mas não dá muito trabalho e facilita bastante. Eu costumo usar também aqui, ó, giletinho para poder estar tirando o componente. Eu enfio o gilete por baixo. Muita gente vai usar soprador, e o soprador é útil, muito útil, mas em determinados lugares onde ele não pode alcançar, não pode, por exemplo, afetar com outros componentes, ele acaba atrapalhando. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse circuitinho regulador aqui de 3 volts. Eu preciso retirá-lo da placa, certo? Então, como que eu faço? Ferro de 60 watts, aqueço, né? Coloco mais solda, que a solda nova ela ajuda a desfazer a liga, que essa solda que vem de fábrica, ela é uma solda mais dura e a malha da fibra de vidro da placa, ela impede um pouco a retirada do componente. Então eu usando um ferro de solda mais quente, aí ó, eu levei o que? Menos de 10 segundos para poder estar tirando um componentezinho que normalmente com o soprador eu levaria mais tempo. Memória, a mesma coisa. No caso do processador seria necessário o soprador. Isso aqui eu posso tirar da mesma forma, né? Eu passo solda nos terminais, lembrando que é um ferro de 60 watts, sem fazer força. Sem, sem forçar o componente, sem sobrecarregar a placa, né, com calor. Aqui ó, eu estou usando um ferro de solda de 60 watts e adicionei solda nova ao circuito integrado, e usando um gilete como suporte, eu tiro esse componente mais rápido do que eu tiraria com o soprador ou com um ferro de solda mais inferior. Por exemplo, se eu fosse o soprador, eu estaria aguardando o componente atingir a temperatura. Se não tomar cuidado, eu acabo queimando e retirando outros componentes da placa que não seria o desejado. Aqui eu estou um pouco atrapalhado porque eu estou fazendo com a câmera, mas em momentos normais já teria retirado o componente. Como você pode ver que o componente já está bastante solto da placa. Como você pode ver, o componente já saiu,
Já retirei o componente da placa. Agora eu só limpo os terminais, né? E coloco o componente novo que eu preciso. Bem mais fácil, bem mais rápido. E essa ponta que eu tenho aqui, ela não é de cerâmica e ela não é de cobre. Eu cortei essa ponta de um ferro de uma chave que eu tenho aqui. Comprei uma vez um kitzinho de chave dessas de Phillips, Torx e Fenda e resolvi testar. E honestamente foi a melhor coisa que eu fiz, porque essa ponta aqui ela tem bastante autonomia, ela não oxida, ela não se autodestrói. Eu posso estar fazendo esforço com ela. É uma ótima ponta, se for o caso você pode estar testando, né, vários metais até você chegar numa ponta que tenha esse mesmo tipo de aspecto. Porque eu acredito que eles não façam uma ponta melhor por conveniência. E no caso, para eu retirar componentes rápidos com o ferro de solda de 60 watts, eu faço isso mais rápido, né? Eu costumo colocar a solda nova, porque a solda nova ela me adianta bastante o expediente. Eu poderia encostar o ferro de solda sem a necessidade de uma solda nova, né? Aqui, por exemplo, esse capacitorzinho, ó. Eu tiro ele em 2 segundos, coisa que com ferro de solda normal eu teria que aguardar aquecer a placa, né? Até mesmo esse aqui, ó, esse acoplador, ele está aqui na placa, ó. Eu não estou adicionando solda nova, fica mais demorado. Se eu encostar a solda nova, eu tiro esse componente extremamente rápido da placa, o que me economiza tempo para executar o serviço. O mesmo com o processador, eu uso ferro de solda de 60, jogo solda nova em volta dos 4 terminais e tiro extremamente rápido, fica prático, fica fácil. Então eu recomendo você comprar um ferro de solda de 60 watts e ir treinando em componentes velhos para você adquirir experiência e rapidez na hora de executar a função, que você vai executar mais rápido, e tomando cuidado para não estar queimando o componente, porque ele é um ferro de solda extremamente quente. É isso, é essa a primeira parte. Depois eu vou estar falando mais sobre os ferros de solda e como eu uso. Eu não uso sugador, né? Eu não tenho usado malha dessoldadora. Quando eu preciso de malha dessoldadora, eu pego um fio de cobre embebido em fluxo, né, ou pasta de solda, e consigo fazer o mesmo processo com o fio de cobre no lugar da malha dessoldadora.